por que nós não poderíamos passar por aflição? Mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas a palavra de Deus diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, eu queria conversar com vocês um pouquinho, durante o sábado, né? Aqui diz então, olha só para nós, disse Jesus: essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É interessante, queridos, porque Jesus, ele não prometeu que nós não íamos enfrentar lutas. Jesus, ele prometeu que estaria com você, estaria comigo, em todos os momentos da nossa vida. Eu não sei se você já passou algumas circunstâncias na vida, mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre ânimo. Tem de bom ânimo. Olha só, coloca aí para mim, fazendo um favor. Eu não sei quem está lá no Data Show. Quem está lá no Data Show? É a Lohane. Lohane, coloca aí para mim. A Gi mandou os slides hoje. E hoje nós vamos falar sobre ter ânimo. Tem de bom ânimo, né? Nós precisamos ter ânimo. Porque uma das piores coisas que existe na vida de uma pessoa é uma pessoa desanimada. Já teve que lidar com uma pessoa desanimada, queridos? E durante os sábados, durante o domingo, eu estava falando sobre burnout e sobre esse esgotamento que nós estamos vivendo. Se você não sabe, 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno. Vocês sabiam disso? Isso não é o pastor Elton que está falando. E hoje eu lendo uma revista, eu achei muito interessante, porque nós saímos de uma pandemia, e nessa revista diz que nós entramos em outra pandemia, mas agora não mais de uma pandemia com vírus, bactéria, mas de uma pandemia mental. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, e nós estamos adoecendo em grupo, pessoal, e nós nem temos percebido isso. As pessoas estão doentes, as pessoas não querem mais, né? As pessoas têm vivido debaixo de ansiedade, as pessoas estão com depressão, síndrome do pânico. Nós temos ali o ponto de pregação na terça-feira, e mais ou menos eu senti falta ali de umas 3 pessoas, 3 famílias diferentes, e eu fui visitar essas pessoas, e todas as pessoas que eu visitei, a hora que eu abri a porta, eu falei: olha, eu senti sua falta. Todas essas pessoas disseram assim para mim: Elton, ele me chama de Eltinho, eu até tentei ir, mas eu não consigo sair de casa, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico. E uma das coisas que eu falo para as pessoas, queridos, eu falo para todo mundo, eu falo assim: olha, você amanheceu assim, a doença é real, mas nós podemos lutar, queridos, e o Senhor Jesus, ele já nos ensinou, sabe, lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, Jesus, ele fala assim: por que vocês andais ansiosos com o dia de amanhã? E a ansiedade, queridos, ela é a porta de entrada para as outras coisas. Hoje nós vivemos, né, um bombardeio de informação, é informação todo o tempo, você é bombardeado. Se você pegar seu celular ali, você não consegue ler todas as mensagens, nós somos bombardeados, e nós falamos sobre isso, que a frustração tem trazido um esgotamento na alma, pessoas que foram frustradas, mas não é só pessoas frustradas, pessoas também, que alcançou sucesso, também, elas estão debaixo de um esgotamento. Então, todo tempo nós somos cobrados, todo tempo nós temos que demonstrar um desempenho melhor, porque a sociedade nos cobra. Nós como igreja El Shaddai, nós somos cobrados, mas aquela igreja relevante, aquela igreja da cidade, aquela igreja, sabe, nós somos cobrados aqui no ministério de louvor, nós somos cobrados no ministério de teatro, sempre as pessoas querem um desempenho melhor, e isso vai trazendo o quê? Um peso sobre nós. Nós somos cobrados na célula, nós somos cobrados no trabalho. E você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo que tem o maior esgotamento físico e emocional? O Brasil, então, ele carrega esse peso, nós somos sobrecarregados o tempo todo, nós somos cobrados.
Eu vou tomar liberdade, eu estou vendo o Cristiano ali, e o Cristiano é advogado, o Cristiano ele é pago para resolver problema, ou não, Cristiano? Você é pago para quê? Resolver problema, e se ele não resolver o problema conforme o cliente, a culpa é de quem, Cristiano? É sua, não é? Então nós somos cobrados o tempo inteiro, queridos. Como pastor eu sou cobrado. Você que é marido, você é cobrado na sociedade para ser um pai melhor, para ser um marido melhor. Você mulher, você esposa também é cobrada para ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Então esse peso tem caído sobre nós, e nós estamos adoecendo em grupo, e nós não temos percebido isso. E mais do que nunca, queridos, eu estava preparando uma palavra, não terminei, porque eu estava fazendo um resumo. Tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Não é um livro cristão, mas muito interessante. É de um chinês chamado Zhou Xunxiang. Eu falei rápido, vocês não entenderam, porque eu não dou conta de pronunciar o nome dele. Então o que acontece? Depois você pode pesquisar, chama Sociedade do Cansaço. É um livro pequeno, de 136 páginas, eu acho. Mas esse livro, assim, tem mudado a minha percepção. Nós somos cobrados o tempo inteiro, você é cobrado, eu sou cobrado, e nós precisamos aprender a descansar. Queridos, eu quero te ensinar duas maneiras de você descansar. A primeira maneira é quando você deita e dorme. A segunda maneira é quando você ajoelha. Quando você ajoelha, você aprende a descansar no Senhor, amém? Então a primeira coisa que eu coloquei, nós precisamos ter ânimo, pessoal. O Senhor quer trazer um ânimo novo sobre o seu coração e sobre o meu coração. Olha só, o ânimo é o agente ativador da alma. Mas o que causa desânimo em nós? O que tem causado desânimo? A primeira coisa que eu coloquei é a frustração. A frustração, ela causa o quê? Desânimo, né? Isso, leva ela lá para o escritório, vai lá, isso, Neire, deixa as meninas, né? Rose, leva ela lá para o escritório lá. Então olha aqui para mim, pessoal, pode deixar que as meninas ali vão resolver, olha aqui para mim. Mas o que tem causado desânimo na sua vida e na minha vida? Olha aqui para mim, pessoal, pode olhar aqui para mim. A primeira coisa que traz desânimo é a frustração. A frustração, ela traz desânimo no meu e no seu coração. Olha aqui, pessoal, aqui para mim, pode ficar despreocupado, está tudo no controle, né? Então a primeira coisa que eu vejo, né, pessoal, olha aqui para mim, né, não tem nada que te atrai lá, que atrai a palavra de Deus, amém? Amém, pessoal? Vamos lá. Então a primeira coisa, pessoal, que traz desânimo no coração de uma pessoa é a frustração. A frustração, ela traz desânimo. Outra coisa, uma cobrança excessiva. Eu até citei aqui, semana retrasada, né? E uma coisa tão interessante, porque as pessoas nos cobram como pastor. Vocês acham que não cobra do pastor Carlinhos? Nos cobra como pastores? Às vezes as pessoas vão para a internet, as pessoas, eu quero dizer que não é por maldade, mas, né? Eu quero dizer que, às vezes as pessoas vão lá na internet, né? O que as pessoas fazem? Vão lá na internet, posta alguma coisa, mas que saudade desse tempo, né, pastor? O que está, como se diz? A culpa é minha. Ah, pastor, cadê aqueles jovens? Falei assim, está lá fora, eles não estão aqui na igreja, porque você não foi lá buscar. Porque se você tivesse ido lá buscar, eles estariam aqui. Mas eu sou muito bem resolvido dentro de mim, queridos, muito bem resolvido, porque eu sei que a obra não é minha, a obra é de quem? E eu gosto, queridos, você sabe que você sabe que eu estou amando esse tempo, eu aprendi a amar esse tempo, você sabe por quê? Porque esse tempo tem revelado quem são as pessoas, quem realmente tem uma aliança, quem ama o Senhor, porque é muito fácil, queridos, se aqui nós tivéssemos 1000 jovens, nós teríamos na outra semana 2000 jovens, sabia disso? Porque teria a galera, né, do evento. Você conhece a galera do evento? Vento. Vento passa. Vento passa ou não? Um dia eu falei isso para uma pessoa, pastor, chegaram para mim e falaram assim, cadê aquelas festas, Jesus na roça? Eu gosto, vocês acham que eu gosto ou não? Gosto.
Foi por você, Jesus na roça, e papapá, amo, queridos, amo. Mas deixa eu só falar uma coisa, para nós trazermos pessoa, tem que ser evento. Então, a hora que eu não fizer o evento, as pessoas não virão mais, porque sou eu que estou alimentando elas. Agora, se as pessoas virem por causa de Jesus, elas vão permanecer até o fim. Então nós precisamos entender essas coisas, querido. Há tempo para tudo. E quando você aprende a discernir essas coisas, eu lembro que você aprende, né? E eu fico vendo qual que é o resultado de uma pessoa que perdeu o ânimo. Qual que é o resultado de uma pessoa que perdeu o ânimo? Às vezes você encontra e fala assim, como que você... eu estou desanimado. Mas qual que é o seu ânimo? Lembra de Davi, quando Davi, ele confrontava a sua alma, ele diz assim, alma, por que está batido, ó alma? Sabe quem confrontava a alma de Davi? O próprio Davi. Ele falou assim, alma, por que você está abatido, alma? Alma, anime-se no Senhor, alma. Deixa eu contar algo aqui para vocês, né? Alguns anos atrás eu tive a experiência de ir para a China. Eu vou resumir bem para vocês entenderem. E 15 dias antes de ir para a China, meu passaporte, ainda faltava 6 meses para vencer, mas eu não sabia, para quem vai viajar em nome de Jesus para o exterior, seu passaporte vale por 5 anos, acho que agora é 10, mas era 5 anos, mas quando ele chegava em 4 anos e 6 meses, seu passaporte já venceu, não era assim, Hugo? E eu não sabia disso, seu passaporte não vale mais, e ninguém nunca me avisou. E eu lembro que eu mandei meu passaporte lá para Brasília, tal, para conseguir o visto para ir para a China. Então eles me ligaram e falaram assim, Elton, você precisa tirar outro passaporte, porque o seu passaporte já está para vencer. Eu falei, mas como? Tem 6 meses, eu vou ficar lá só 4 meses, tal. Falou, não. E me explicaram. Eu fui em Uberlândia para tirar o passaporte, e aí estava em greve. A Polícia Federal estava em greve. E por um acaso eu consegui falar com o delegado e tal, falei assim, olha, eu preciso tirar o passaporte, porque semana que vem eu tenho que ir para a China. Eu falei assim, impossível, como que o seu passaporte vai chegar em uma semana? Eu falei assim, e não tem como, porque está de greve e tal. Ele falou, eu vou tentar aqui para você e tal, mas você não vai para a China. Queridos, meu passaporte chegou em 3 dias. Como explica isso? Não tem explicação. Mas bom, peguei o passaporte, fui para Uberlândia. A hora que eu cheguei em Uberlândia, a menina falou assim para mim, cadê seu passaporte? Eu falei, não, meu passaporte está lá em Brasília, eu vou encontrar com o pessoal no Rio de Janeiro. Ela falou assim, então você não pode viajar. Eu falei, mas por quê? Porque seu voo é internacional. Eu falei assim, mas eu estou no Brasil. Ela falou, não, mas você vai fazer uma viagem internacional, ela começa aqui em Uberlândia. E aí eu chamei a gerente e o voo lá me esperando, aquela briga, elas começaram a brigar uma com a outra, entre a que estava ali pegando o passaporte com a gerente. Enquanto elas discutiam, eu falei, vocês duas ficam discutindo que eu já vou viajar e depois a gente fala. Eu entrei no avião e uma falava, você não voa, a outra falava, você voa. Uma não voa. Acho que as duas estavam com um problema uma com a outra, e era uma disputa de ego. Eu falei, glória a Deus, deixa elas brigar. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, peguei o passaporte, eu fui viajar, falaram assim para mim, você não pode viajar. Não sabia por quê, ninguém sabia, o voo teve que esperar. Bom, consegui viajar, fui para a França. A hora que eu fui desembarcar, o passaporte deu problema. Você não vai para a China? Eu falei, vou, não vai, vou. E eu sentei e falei, Deus, como que você vai resolver esse problema? Porque esse problema é seu. Você já viveu uma situação, você sentou e falou assim para Deus, Deus, como que o Senhor vai resolver esse problema que é seu? Não é isso que Deus falou? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para você. Não é assim? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Eu sentei lá na poltrona, peguei o passaporte e falei assim, Deus, como que você vai resolver esse problema? Quantos aqui tem algum problema para resolver? Vamos lá, gente. Você não tem algum problema para resolver? O que você vai fazer a hora que você sair daqui? Não é entregar para Deus não. O que você vai falar para Deus? Vamos lá, gente.
que é seu não. Senta com ele e fala assim, Deus, como que o senhor vai resolver esse problema? Pergunta para ele, fala assim, só quero ver como que você vai resolver esse problema. Olha que às vezes tem problema, eu ia falar um negócio aqui, mas não posso, porque senão eu sou cancelado. Mas deixa eu só falar um negócio para vocês. Você já teve algum problema que você sentou com Deus e falou assim, Deus, resolve esse problema que é seu. E aí, queridos, eu cheguei na China, eu fui para Xi'an, ou melhor, primeiro eu fui para, como chama a cidade lá que teve a pandemia lá? Esqueci agora. Não, é quase isso. Eu fui para a cidade lá que teve a pandemia, depois eu fui para Xi'an, Xangai. E todos os lugares meu passaporte deu problema. Queridos, deu problema. E aí deu problema. Eu chegava para viajar, o pessoal falava assim, você não pode entrar aqui no país. Depois eu fui para a Inglaterra, não podia entrar na Inglaterra. Depois eu fui para a Polônia, não podia entrar na Polônia. E na Polônia ainda foi mais tenso. Eles falaram assim, ó, além de você, me levaram para uma salinha. O rapaz perguntou se eu falava inglês, eu falei, não falo inglês. Perguntou, você fala espanhol? Eu falei, não falo, não speak English, não hablo espanhol. Ele olhou para mim e falou assim, eu entendi que ele falou, o que você está fazendo aqui? Dentro de mim eu pensei, não é da sua conta, né? Olhei para ele e falei assim, labras português? Ele falou assim, não. Eu falei assim, eu falo. Porque ele me questionou por que eu não falava inglês nem espanhol. E eu perguntei para ele por que ele não falava português. Eu não sou obrigado, não é? Por que eu sou obrigado? E aí no final lá, tal, ele não deixou intérprete, e ele pediu para ver, você fala assim, mas como, você não fala? Pessoal, o Espírito Santo é tão assim, que ele pediu para ver meus cartão de crédito, eu tirei da carteira, ele pediu para ver o dinheiro, porque você precisa de dinheiro para entrar no país, eu peguei. A hora que ele levou a mão para pegar meus cartão de crédito e meu dinheiro, eu falei, não. Falei, não. E aí parece que ele entendeu que eu não era tão... Falei assim, não. Peguei os cartão, meu dinheiro, coloquei no bolso. Porque eles não podem pôr a mão no seu dinheiro e nem no seu cartão. Porque ele achou que eu não tinha nem dinheiro e nem cartão para entrar no país. Ele olhou para mim, falou lá em polonês, olhou para mim e tal, falou lá tal, algumas coisas, me entregou, bateu o visto, jogou o passaporte. Ele olhou para mim e falou assim, Dziękuję. Eu olhei para ele e falei assim, proxa. Dziękuję significa bom dia, boa tarde. Proxa significa, né, de nada. Ele olhou para mim meio assustado, falou, mas como? Eu falei assim, pelo menos decorar a saudação, eu acho que tem que ser uma obrigação, né? Você vai no pai. Aí ele me olhou assustado, ele falou assim, ele falou que não falava nem inglês nem português, ele vai e me responde em polonês. Eu falei assim, não sabe de nada, inocente. Mas deixa eu só te falar um negócio, você já falou para Deus, Deus resolve esse problema? Mas eu quero te perguntar, coloca aí o próximo para mim. Coloca o próximo. Eu quero te mostrar algumas coisas para nós não perdermos o ânimo na nossa vida. Talvez eu não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo, mas eu quero te mostrar alguns homens na Bíblia, por que esses homens, eles tinham ânimo. O primeiro que eu coloquei é José. Por que José, mesmo sendo odiado pelos irmãos, José foi vendido como escravo, José estava ali na casa de Potifar, depois ele foi mandado ali para a prisão, e na prisão, né, ele se torna o comandante ali do PCC na prisão, primeiro comando do céu, e ele estava lá na prisão, ele comanda ali, e ele chega até o palácio, ele se torna ali governador. Mas por que José, ele não perde o ânimo? Porque José era movido pelos sonhos. E eu quero te perguntar nessa noite, o que tem movido a sua vida?
O que faz você levantar da sua cama? Porque quem não sonha, queridos, quem não sonha não vive. Não é aquele sonho que você dorme e tem sonhos, pesadelos, não. É aquele sonho acordado. José, ele sonhava de uma forma diferente. Talvez, queridos, o propósito na sua vida resume em uma palavra. Quando fala de Alexandre o Grande, tem uma palavra que resume Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é resumido por conquista. Quando fala de Alexandre o Grande, era um homem que era conquistador. Quando fala Bill Gates, a gente fala de Windows, fala de janela. O que tem movimentado a sua vida? Quando você fala de Jesus, fala da cruz, Deus, a família. Qual que é a palavra? Se eu te perguntar qual que é a palavra que resume a sua vida hoje? Se eu perguntar para você, me dá uma palavra que resume a sua vida. Talvez, um homem aí que ficou muito conhecido, ficou louco, um homem que morreu abraçado com a Bíblia, Nietzsche. Esse homem foi conhecido ali, ele foi conhecido pelos porquês da vida. Por quê? Filho de pastor. Esse homem questionou tanto, levantou tantos porquês da vida. Ele ficou conhecido por um texto que ele escreveu ali, a morte de Deus. E ele fala que um dia, ele levanta tal, ele coloca um pijama, pega uma lâmpada ali, pega uma vela e sai, perguntando ali na praça, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? E as pessoas não sabiam explicar, sabe por que vocês não sabem onde está Deus? Porque Deus está morto. Esse homem, já no século passado, ele falava que as próprias igrejas matariam o seu Deus. Quando você vai lá na Europa, queridos, na Inglaterra, igrejas gigantescas, igrejas que dá, às vezes, 6 vezes maior do que esse salão, queridos, tem reunião com 5 velhinhas. Eu participei de um culto na cidade de Monaghan, na Irlanda. Eu quis ir lá para me ver como que eram os cultos, e eu fui era como se fosse um estado, chamado Monaghan, na cidade de Monaghan, e eles emprestam o salão para que a igreja se reúne à noite, e eles reúnem uma vez por mês. Sabe quantas pessoas tem na igreja, queridos? O salão lá é maior do que esse aqui, cabe mais de 500 pessoas, eles reúnem uma vez por mês, 5 velhinhas, e a pessoa vai lá para fazer a Santa Ceia com elas, um salão que lotava, fazia reuniões e mais reuniões, mas sabe por quê? Porque as pessoas perderam o ânimo. E uma coisa que eu peço para Deus é que eu não perca o ânimo, queridos. Esses dias eu encontrei com a pessoa falou assim, Eltinho, eu estava vendo lá na praça Manuel Bonito, você fazendo teatro, parece o mesmo Eltinho de quando eu conheci, convertido tal, fazendo teatro. Queridos, eu quero continuar com o mesmo pique, o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo. Às vezes a Nute fala, a gente vai fazer teatro que a gente fazia há 20 anos atrás, a gente compara as fotos, a gente olha e fala assim, Jesus amado. Às vezes a gente tenta, fala, não, você tem a roupa? Eu falei, tem, só que ela nem entra mais, querido? Porque a gente começou a crescer, para os lados, e esses dias à noite falou assim, você ainda tem aquela roupa? Eu falei, tem, mas eu fiz baleátrica, e aí, então não cabe mais, muitos aqui não entenderam, mas tá bom, não é, Cristiano? A gente fez baleátrica, me ajuda aqui, Léo, fazendo um favor, eu falei isso não é por causa do Léo não, tá, gente? Então, não pode perder a piada, vamos lá, pessoal. Então, José era movido o quê? Pelo sonho. Segundo, coloca aí para mim, vamos lá, coloca aí o próximo para mim, fazendo um favor. Davi. Por que Davi ele não perdia o ânimo, queridos? Davi, ele tinha o quê? Discernimento. Certa vez Davi, ele foi levado até o campo de batalha, e ele viu aquele gigante, mas ele não viu o gigante. Ele falava assim, o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Falava, você vai ganhar filho do rei, você não vai pagar imposto,
você vai morar no palácio, você vai ganhar ouro e prata. Ele pergunta novamente, mas o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Então Davi, ele não via o gigante. Davi, ele tinha discernimento da recompensa. Porque quando você resolve problema, você vai ter o que? A recompensa. Certa vez, lá no Salmo 55, Davi fala assim, ó, quem me dera, se Deus me desse asa, eu voaria para bem longe. O que é mais fácil, queridos? Lutar? O que é mais fácil, lutar ou fugir? Fugir é mais fácil, mas a luta, ela traz o que? Recompensa para você. Você pode ver que toda vez que você resolve um problema, você sempre terá uma recompensa. Quer ver uma coisa? Eu não sei, um exemplo aqui, ó. Se eu não tivesse esse microfone para comunicar com vocês, aí alguém olhou e falou assim, olha, alguém precisa falar, comunicar com mais pessoas. Então a pessoa foi lá e inventou o quê? O microfone. Quando a pessoa inventou o microfone, ele patenteou, e isso trouxe o quê? Recompensa. Você já viu quando você senta no chão, tanto que é incômodo, você fica para um lado, para o outro. Às vezes a almofada de alguns é bem fininha, né? As almofadas de algumas pessoas bem mirradinha, né? Então, aí inventaram o quê? A cadeira. Inventaram a cadeira. Agora você imagina quem inventou a cadeira. Inventou a cadeira para quê? Para solucionar um problema. E quando a pessoa solucionou o problema, ela teve o quê? Uma recompensa. E toda vez que você soluciona um problema, isso traz o quê? Uma recompensa. Então aqui, Davi, ele tinha o quê? Discernimento. Quando você discerne as coisas. Quer ver um outro personagem bíblico? Então Davi, ele tinha discernimento. Coloca o próximo para mim. Daniel, queridos. O que motivava a vida de Daniel? A determinação. Lá no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim que Daniel, ele determinou no coração a não se contaminar. Um homem determinado. Talvez Daniel, nós não falamos muito dele aqui na igreja, mas talvez um dos personagens mais constantes da Bíblia, depois de Jesus Cristo, é Daniel. Eu não achei na Bíblia, se você achou na sua, depois você pode me mostrar. Eu não vi na Bíblia, hora nenhuma, Deus chamar a atenção de Daniel por algum erro. Daniel era um homem constante naquilo que ele fazia. Eu já vi Deus chamar a atenção de Davi, chamar a atenção de Paulo, de Pedro, mas de Daniel eu não achei, porque Daniel era um homem constante. E no capítulo 10 do livro de Daniel, Daniel era um homem conhecido nos céus, sabia disso? Certa vez o anjo disse assim, Daniel, homem muito amado, um homem amado no céu, conhecido na terra e temido no inferno. Amém, queridos? Daniel era um homem amado no céu, porque o próprio Deus, os anjos diziam, Daniel, homem muito amado, um homem que era conhecido pelos homens. Daniel, ele determinou no coração a não se contaminar com as iguarias do rei, um jovem, e um homem que era temido no inferno. O inferno temia quando Daniel ele passava. Essa determinação, queridos, a constância gera credibilidade. Pessoas constantes, talvez a pessoa mais constante que eu conheço é Daniel. Você não vê Daniel orava, Daniel buscava. Daniel era um homem que era conhecido. Sabe, eu fico pensando, o que os céus falam de mim, o que os céus falam de você? O que os homens falam de nós, querido? O que o inferno pensa de mim, de você? Já que nós somos uma ameaça. Um dia um jovem chegou para mim e falou assim, eu não tenho inimigos, pastor, todo mundo gosta de mim. Eu falei assim, você tem que rever isso aí, queridos, porque quando você descobrir o seu propósito, você também vai descobrir quem são seus inimigos. O dia que Jesus, ele falou, eu vim para desfazer as obras do diabo, Herodes já começou a matar as crianças. Quando você descobre, né? Quando você descobrir o seu propósito, você também vai descobrir os lobos e as alcateias que vai se fazendo contra você. Então, porque quando é destruído o propósito,
E o desânimo, ele destrói o propósito da nossa vida. Então eu fico olhando aqui a determinação. Sabe uma coisa que eu peço para Deus, querido? Eu faço, Deus, não deixa perder a chama do primeiro amor, das primeiras obras. Eu quero vir para o culto como se fosse o primeiro dia. Sabe por que o primeiro dia, queridos? Você não conhece ninguém, você não olha para ninguém, você não vê defeito em ninguém. Você olha e fala assim, Deus, eu sou pó. Coloca aí o próximo. Coloca o próximo. O quarto. Qual que é a receita de Paulo? Paulo fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, habite meu coração. Sabe qual é o problema? Que nós ficamos bombardeando a nossa mente só com coisa ruim. Pensamos aqui, ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver excelente ou digno de louvor, que você pensa nessas coisas. Paulo fala assim, mude a sua forma de ver. Sabe o que é a fórmula para curar a ansiedade, querido? Mudança de pensamento. Muda os seus pensamentos, muda a sua forma de ver, muda as coisas que passam na sua mente, começa a ver coisas boas. Então o apóstolo Paulo, ele fala, tudo que é bom. O que é bom, queridos? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Mude a sua forma. Vamos lá, coloca aí o próximo. Vamos ver outro personagem, Jesus, queridos. Como que Jesus, ele não perdia o ânimo? Jesus, ele fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo, olha só, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Às vezes as pessoas só vê coisa ruim, ficam olhando para as coisas. Eu gosto muito de ilustrar com isso. Um casal americano, ele sempre acordava de manhã, e as casas americanas ali, elas não têm muro, e aquele casal ia tomar café pela manhã, a esposa olhava ali a casa do vizinho, e falava assim, olha lá meu amor, aquela mulher ali, ela não lava as roupas direito, olha lá, as roupas estão amarelas, as roupas estão sujas. E aí, passavam os dias, eles lá tomando café, ela olhava de novo e falava assim, meu amor, olha lá, até hoje essa mulher não aprendeu a lavar roupa, a roupa encardida, roupa suja e tal. E um dia ela acordou, sentada com o marido, olhou, e falou assim, meu amor, olha lá, as roupas dela estão branquinhas, o que será que aconteceu? Ele falou assim, porque ontem eu acordei mais cedo, e lavei a nossa vidraça. Às vezes, querido, não é aquilo que é ruim, são os nossos olhos, a forma que a gente enxerga a vida das pessoas. Como é que eu enxergo a vida das pessoas? E aqui, ó, tudo que é bom. Então Jesus, ele via as coisas de uma forma diferente. Querido, se você olhar a vida de Pedro, eu vou ser sincero, olhando a vida de Pedro, eu não queria caminhar com Pedro. Eu fico olhando as atitudes de Paulo, eu falo assim, jamais eu queria frequentar a igreja de Paulo. Eu fico pensando que Paulo tinha 1,60 m, ranzinza, calvo, enjoado, nojento. Eu olho assim, eu não sei qual que é a visão que você tem de Paulo. Quando Paulo vai e faz, eu não quero João Marcos perto de mim. Depois no final da vida ele fala assim, traz João Marcos, não me deixa sozinho não. Você já viu? Ah, o fulano agora ele faz falta, ele muda. Eu fico pensando, eu fico imaginando Jonas ali, quando Deus fala, vai para Nínive, eu falo, não vou. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, eu acho que eu tenho um pouquinho de Jonas. Será que vai ser preciso nós termos o ministério do peixe, para Deus mudar o seu e o meu coração? Será que nós vamos ter que viver o ministério do peixe? E Deus vai lá e fala assim, vai lá, prega em Nínive. Ele chega lá e fala assim, ó, é o seguinte, converte, porque senão Deus vai mandar descer fogo. E todo mundo converte, fala assim, aí eu falei que não podia ter falado, eu não queria que ninguém convertesse, querido. Eu olho Elias, queridos, eu quero conhecer Elias. Eu não sei se é Elias ou Eliseu. Agora, Eliseu que falou que era para, os meninos xingou ele de calvo lá, falou, seu careca, não sei. Ele falou assim, é Elias ou Eliseu? Eliseu. Ele falou assim, ó, que venha e coma. E veio os lobos e comeu todo mundo. Eu amo assim, os ursos, né? Eu fico olhando e falo assim, gente, que homem temperamental. Ele olha, eu fico olhando Esdras, queridos. Esdras, lá no livro de Esdras, fala assim, ó, eu ranquei os cabelos de um, esbofeteei outros. Sabia que está na Bíblia? A gente não pode falar isso, mas está na Bíblia, queridos. Ele foi lá, bateu, deu na cara de outros.
Eu arranquei os cabelos, eu fico imaginando, ele grudado, os cabelos igual do Cristiano, puxando, ó. E falou assim: converte, arrancando no tapa, queridos. E hoje, se a gente falar alguma coisa, né, não pode. Esdras expulsava capeta no tapa. Ia lá, arrancava, né? Melhor do que ser comido pelos ursos, né? Imagina se mandar urso para comer. E aí a gente ficou olhando hoje a gente tem que falar assim: olha, irmão, a gente não pode falar mais que as pessoas estão em pecado, as pessoas têm problema, porque senão elas não voltam mais na igreja. Hoje a gente não pode mais na igreja falar de pecado, tem que falar que as pessoas têm problema. Eu sei que você está enfrentando um problema, né? Não é assim, queridos? Infelizmente, não é? Esse politicamente correto, né? Sabe esse politicamente correto? Nós temos que falar, né? Que todos os Nescais da vida, né, tal, não pode mais, né? Então a gente olha e eu fico pensando, onde nós vamos parar, queridos? Então eu fico olhando aqui Jesus, ele fala que seus olhos, vamos ver outro personagem bíblico, olha só, o que trazia ânimo? A receita de Deus. Ele fala: Deus, porém, que nos consola os abatidos, consolou com a chegada de Tito. Como que Deus consola as pessoas? Com amigo de verdade. Às vezes, pessoal, você vai ter amigo, que vai ser mais chegado que pastor, do que líder, que você vai ter muito mais intimidade, de conversar, de chorar, porque o amigo de verdade, querido, não é aquele que passa a mão na sua cabeça, não. Um amigo de verdade é aquele que vira para você e fala assim: você está errado. Se tudo que você faz a pessoa aplaude, você pode ficar atento com isso. Um amigo de verdade é aquele que olha e fala assim: ó, isso aqui não foi legal. Um amigo de verdade é aquele que te defende em público, mas na intimidade ele te confronta e fala: olha, você precisa mudar, que isso aqui está errado. Essa forma que você está comportando não está legal. Eu achei interessante que um dia eu citei isso na célula, e um marido estava ali e falou assim: Eltinho, você sabe que a minha esposa faz isso comigo? No meio da célula ele falou assim: às vezes eu faço algumas coisas, minha esposa, ela me chama no particular e fala assim: ó, isso que você fez, realmente você se comportou de forma errada. E às vezes eu brigo com ela, falo: não, não é assim. E ela continua firme comigo: você está errado. Às vezes eu chego lá e falo assim: não, aconteceu isso no trabalho, isso. Ela olha para mim e fala assim: você está errado. E ele falou assim: eu aprendi tanto com isso. Eu vou tomar liberdade, a Bruna está aqui, ela pode me corrigir. Às vezes acontece alguma circunstância, às vezes eu chego lá e falo assim: não, Bruno, mas sabe o que eu fico pensando? Sabe por que isso aconteceu? Porque eu agi de forma errada. Fala ou não fala, Bruno? Eu falo assim: o errado fui eu. Eu admito que foi eu que errei. Eu falei: eu não devia ter falado dessa forma, porque se eu não tivesse agido dessa forma, isso não teria acontecido. Eu nem espero ela falar, eu mesmo olho e falo assim: eu errei. E às vezes a gente precisa desse termômetro, pessoal. Às vezes a gente acha, às vezes as pessoas agem de alguma forma com a gente, né, Cíntia? Às vezes eu paro e falo assim: será que não foi eu que falei de alguma forma com essa pessoa? Eu acho que eu não podia ter falado assim. Eu pergunto, eu falo, queridos. E aqui, ó, a receita de Deus é que traga Tito, pessoas, lutas por fora, temores por dentro, pessoas de verdade. Eu tenho um amigo de infância, queridos, e antes dele ir para a Bélgica, ele veio no culto, e eu estava ali sentado, ele estava até sentado aqui e tal. Ele falou: antes de eu ir para a Bélgica, eu vou lá no culto, Eltinho. Às vezes eu conto algumas coisas e tal. E era interessante, queridos, porque a gente briga, né? Adolescente briga. E às vezes nós dois saímos nos tapas, querido. Brigava e tal. Na hora de ir para a aula, né? Nós dois estávamos de mal, porque a gente saiu nos tapas, porque a gente ficava o dia inteiro juntos, brigava. Na hora que ia para a aula, eu passava lá e falava assim: estou indo para a aula. Nós íamos até a escola sem conversar. E quando saía da escola, queria falar assim: estou indo embora. Aí um falava assim: pô, espera, agora meu avô. Nós íamos embora, e de mal durante um ano inteiro, sem conversar. Mas amigo de verdade, né? E para terminar, queridos, qual que é a receita de Abraão?
A receita de Abraão era o quê? Sempre dar glória. Lá diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido pela sua fé, dando glória a Deus. O que Abraão fazia? Em todo tempo ele fazia o quê? Dava glória a Deus. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. O que fortalecia Abraão? Ele dava glória a Deus. Olha lá, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Por que Abraão não perdeu o ânimo? Porque ele dava glória a Deus. E para nós refletirmos e praticarmos durante a semana, vamos lá, para refletir e praticar. Nossa cultura focada em desempenho tem sugado nossa energia sem perceber. Essa cultura que nós temos que ter um desempenho a cada dia, queridos, tem tirado a nossa energia. Que nós temos que ser melhor, nós temos que produzir mais, que nós temos que fazer assim, que nós temos que ser assado. E essa cultura de desempenho tem sugado a nossa vida e nós nem temos percebido. Outra coisa que eu coloquei: precisamos viver de modo que as demandas, as rotinas e trabalho não sufoquem a nossa vida. Que tudo que nós vamos fazer não venha sufocar a nossa vida. Às vezes as pessoas, elas estão com a vida sufocada, estão angustiadas. E por último, investir tempo com Deus é essencial para uma vida equilibrada. Invista tempo com Deus. Você está com muito a fazer? Gasta mais tempo. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Queridos, quantos aqui já pegou o celular ali para ver alguma coisa e passou horas e horas com o celular? E esses dias eu vi um trecho daquela série, foi só um pedacinho que me mandaram, e eu vou contar aqui para vocês, porque os jovens estavam assistindo, os adolescentes, e um adolescente, quando a gente estava com a célula de adolescente, né, Bruninho? Um virou e falou assim: pastor, você já viu aquela série chamada Lúcifer? Eu falei assim, não. Eu olhei para ele e falei, é boa? Ele falou assim, nossa, mas é boa, pastor. Eu falei, mesmo? Eu falei, como que é essa série? E ele começou a me contar. Aí ele foi falando, eu falei assim, ah, tá. Cheguei lá em casa, falei assim, tem que ver, ué. Como que eu vou falar alguma coisa que eu não conheço? Cheguei lá em casa, sentei e fui assistir. Queridos, uma porcaria. Não perca seu tempo. Aparentemente muito sedutor e tal, mas tem um episódio, um pedacinho que eu vi, que me mandaram, que era sedução, falando sobre, olha, mas como que essas pessoas perdem tanto tempo? Eu coloco uma telinha nas mãos delas, e elas vão gastando tanto tempo, e eu vou seduzindo de uma forma. Você sabe administrar bem o seu tempo, queridos? A moeda mais preciosa que você tem é o seu tempo. E se nós não soubermos administrar o nosso tempo, o tempo passa e nunca mais vai voltar, queridos. Essas reuniões, a hora que a gente fala amém, não vai acontecer. Essa reunião não acontece mais. E de repente nós perdemos tanto da visitação de Deus por coisas tão fúteis da vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Sabe, queridos, começa a perguntar para o Senhor o que traz ânimo na sua vida. O que traz ânimo no seu coração? Pergunta para o Senhor o que tem roubado o seu ânimo nesses dias. Coloca a sua mão no seu coração, comece a orar. Talvez você veio nessa noite, você está cansado, você está cansada, mas deixa o Espírito Santo, aquele que te consola, aquele que te fortalece. Talvez você chegou aqui nesse lugar, cansado, cansada, mas eu quero te dizer que o Senhor traz um renovo na sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua Palavra. Queremos, meu Deus, aqui nessa noite aprender mais contigo.
Queremos aprender mais da Tua palavra. Queremos aprender a descansar em Ti. Queridos, quando você chegar na sua casa, você vai virar. Se você que está enfrentando um problema, olha para Deus e fala: só quero ver como o Senhor vai resolver esse problema. Só quero ver como o Senhor vai sair dessa. Você pode dizer ao Senhor, queridos: obrigado, Deus. Obrigado por mais essa noite. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode descansar no Senhor, queridos. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga isso. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, queremos descansar em Ti a cada dia. Queremos descansar na Tua palavra. Queremos descansar na Tua promessa. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui nesse lugar. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Jesus, meu amigo, teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Queremos descansar em Ti, Senhor. Tu és o nosso descanso, Tu és a nossa resposta, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nesse mesmo espírito, né, de adoração, eu quero compartilhar uma palavra bem rapidinha de oferta ao nosso Deus. Está lá em Efésios 3, no versículo 20. E lá fala o seguinte: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Quantas vezes a gente acha, né, que Deus ele já deu tudo que Ele tinha que oferecer para nossas vidas, né? Eu venho
várias experiências com Deus, e muitas delas principalmente financeiramente. E o que eu vejo, que foi falado muito aqui hoje, é uma geração que não descansa em Deus, né? Infelizmente, às vezes a gente coloca os nossos problemas, né, como um grande vilão, um gigante. A gente sempre está olhando para esses problemas, né? Às vezes é uma porta de emprego que não se abriu, às vezes você está tendo alguma dificuldade dentro da sua casa, né? Mas eu acredito que nessa noite Deus, Ele quer confortar o seu coração e dizer que Ele não perdeu o controle das coisas. E por mais que às vezes parece desesperador, né, que a crise financeira, infelizmente, ela chega a qualquer um de nós, acredite que Deus, Ele tem preparado abundância para o seu celeiro, seu e da sua família. Eu não sei a dificuldade que você passa no exato momento. Às vezes você precisa de um milagre. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, de tantos profetas, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Ele ainda é um Deus de milagre. Ele ainda é um Deus que faz. Ele ainda é um Deus que faz acontecer. Muito mais do que pedimos. Muito mais do que a gente imagina. Ele vai prover. Então, o que eu quero convidar vocês nessa noite é descansar em Deus. Coloque seus problemas nas mãos de Deus nesse exato momento, sabe? Por mais desesperador que esteja a sua situação, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na vida de cada um aqui durante essa semana. Deus vai prover. Entrega, sabe, de coração. A melhor oferta que você pode oferecer a Deus é descansar e entregar seu coração para Ele. E fala: Deus, eu te entrego o controle da minha vida. Eu tenho certeza que seus planos são melhores do que os meus. Porque gente, isso é bíblico. Então eu queria te convidar nesse mesmo espírito, vocês fecharem os olhos e concentrarem numa oração que eu vou fazer antes de convidar vocês a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento, Deus. Papai, eu não sei o que essas pessoas vêm enfrentando no seu dia a dia, Deus, mas o Senhor venha mesmo provendo essas pessoas, Deus. Papai, venha mesmo não deixar que nada falte na mesa dessas pessoas, Deus. Papai, tira todo o medo, Deus, do coração dessas pessoas, toda insegurança, todas as incertezas, Deus. Venha mesmo trazer o seu conforto no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Mostre para elas que o Senhor é um Deus que faz, é um Deus presente, que o Senhor vê e escuta, Deus, o pedido dessas pessoas no secreto, Deus. Papai, que essas pessoas possam mesmo descansar nos seus braços e se lembrar das promessas que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Se vocês estiverem preparados e puderem trazer a sua oferta, as pessoas que não puderem também, oferta a sua vida ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa, você pode fazer a sua transferência bancária. Acho que deve estar aí na tela. E Pix da igreja, que o Senhor te abençoe, te guarde. Aleluia. Lohane, está aí no ponto informativo. Queridos, só mais um minutinho. Pode soltar aí para nós, fazendo um favor. Olha só, pessoal. Você pode fazer parte do relógio de oração. Tem som? Abaixo. Você já faz parte do relógio de oração? Se ainda não, entre em contato conosco e participe do grupo. Reflita no tema deste ano. Levanta-te e resplandece. E não deixe de participar dos nossos cultos e células. Todas as terças às 20 horas temos o ponto de pregação no bairro Ouro Verde. Não deixe de participar. Convidamos você para participar na próxima sexta, dia 3 de março, às 19h30, da reunião de oração do Compar. Será aqui na nossa igreja. Atenção aos casais que desejam casar neste ano. O curso de noivos está com as inscrições abertas. Para mais informações, procure o William ou a Ana Clara. As inscrições para o intensivo de missões já estão abertas e já temos a nossa data,
no dia 16 a 22 de julho, e você não pode ficar de fora. A campanha de doações continua e contamos com você para doações de gêneros alimentícios que podem ser entregues durante os cultos ou na secretaria. Atenção aos horários dos nossos cultos. Aos sábados temos a rede de jovens às 20 horas e no próximo domingo continuamos com apenas um culto às 18 horas. Se você não pode participar de forma presencial, nos assista no canal El Shaddai Araguari no YouTube. O funcionamento da Secretaria da Igreja acontece das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Os dízimos e as ofertas também podem ser entregues por meio de depósito bancário identificado, Pix ou QR Code. Louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus.